Se você está chegando aqui, você está assistindo reprise desta live, que é muito importante. É uma live sobre atualizações sobre HIV e sobre ISTs. E é uma live muito especial também, porque essa live a gente vai estar com dois médicos falando sobre isso. Eles dois participaram já de alguns congressos com relação ao HIV e eles vão nos atualizar, vão ajudar a gente a compreender o que tem de novidades sobre HIV para a gente estar ciente. Por quê? É importante também a gente conhecer. Certo, muito bem. Boa noite, doutor Sidney. E aí, querido? Tudo bem? Tudo bem? Vou puxar a Elma agora aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, perfeito, deu tudo certo hoje. Gente, Oi. antes de mais nada, queria agradecer muito vocês estarem disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês para trazer essas atualizações para nós. E também fico muito feliz, porque eu admiro muito o trabalho de vocês. O Sidney, a gente já se conhece aí já há um tempo, Elna também, já acompanho. E, inclusive, são os médicos que me dão suporte quando eu estou aqui afogado. Meu Deus, o que eu faço? O que eu respondo? Eu sempre mando para os dois e eles sempre me ajudam também aqui a me orientar sobre isso. Mas queria que vocês se apresentassem, o pessoal conhecer vocês, quem está assistindo vocês pela primeira vez. E daí depois eu me apresento e a gente começa essa live de hoje, que é super especial, né? Primeiro as damas. Oi, gente. Boa noite. Sou Elna Amaral, médica infectologista. Trabalho aqui no estado do Piauí, né? Para quem não sabe. Faço principalmente atendimento de pessoas que vivem com HIV, pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. Também atendo crianças que têm exposição, né? Tanto exposição a HIV, como também a outras infecções, outras doenças congênitas, como toxoplasmose, sífilis. Mas o meu foco mesmo, que eu gosto muito de trabalhar, é com HIV. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Legal. Tá vendo? Nós temos mais coisas em comuns do que eu imaginava. Também atende criança, né? Sim, eu sou o Sidney Pimentel, sou infectologista. Trabalho, na verdade, no Centro de Referência e Treinamento de ST/AIDS e no consultório privado. Enfim, trabalho com crianças há 23 anos e em paralelo a isso, trabalho também com adulto todos esses anos. Eu sou infectologista, na verdade. Eu participei agora do Congresso Meditrop, e eu participei de uma mesa do pré-congresso pelo Ministério da Saúde, no qual eu fui apresentar as atualizações de pediatria. E eu já me apresentei dizendo assim, gente, eu já vou fazer a minha revelação diagnóstica. Eu estou aqui falando de pediatria, mas eu sou infectologista. Mas todo infectologista que se preze tem que saber cuidar de criança, porque criança tem infecções também, né? A gente acaba se envolvendo, principalmente essas relacionadas a... E eu não falei onde é que eu trabalho, né? Eu tenho também consultório particular e eu trabalho no Instituto de Doenças Tropicais, na TAM Portela, que é a referência do estado do Piauí em HIV/AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças também, doenças tropicais. Que massa. Legal. Uma coisa legal para vocês saberem, que até soltei essa semana no Stories, tem muitas mães que estão adotando filhos que vivem com HIV seguindo a página para aprender. Então, com certeza, elas agora têm mais uma referência de dois médicos para poder acompanhar sobre isso, para poder entender sobre isso. E, inclusive, a gente tem uma live já aqui com o Dr. Sidney falando sobre a questão de crianças vivendo com HIV. Então, se você não assistiu, procura aqui dentro da página, que ela existe para vocês também, vão ajudar vocês a entender sobre isso. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luciano Ambrós, vivo com HIV há 13 anos, produzo conteúdo sobre HIV dentro das redes há 6 anos, também sou psicanalista e especialista em sexologia. Fora isso, produzo
vários projetos relacionados a HIV. Com eles tem grupo de namoro para quem vive com HIV, temos grupo de acolhimento, encontros online e agora estamos voltando também com os encontros presenciais. Então, se alguém precisar conversar sobre HIV, está tendo dificuldade, eu atendo e ajudo você a lidar melhor com esse tipo de situação, com conhecimento científico, com conhecimento de causa e também com as minhas experiências. Mas vamos lá, gente. A gente teve 2 congressos aí super importantes, tem muita coisa fervilhando e saber sobre isso, principalmente quem está aqui assistindo, às vezes até pode ajudar o médico a conduzir ou até mesmo atualizar esses médicos, né? Que a gente sabe que algumas vezes acontece que alguns médicos não têm atualizações. Então, acho que vai ser muito importante essa live, não só para quem vive com HIV, mas também para os médicos que vão assistir aqui a gente depois. A primeira coisa que a gente tem aí, a gente sabe que tem questões PrEP. Tem bastante novidades sobre PrEP, né? Vamos começar por esse assunto, então? Quem começa aí? Pode começar, Sidney. Na verdade, assim, em relação ao acompanhamento de PrEP que a gente faz, a gente não teve nenhuma mudança agora, porque a gente fez a mudança no ano passado, né? No ano passado, sim, teve grandes mudanças e essas mudanças ainda estão sendo implementadas. Uma das coisas que foi autorizada desde o ano passado e que a gente ainda não está vendo deslanchar é a questão do atendimento de adolescentes, né? Então, a PrEP, desde setembro do ano passado, foi autorizado já o uso em maiores de 15 anos, com pelo menos 35 quilos, e a gente não tem visto eles chegarem. Assim, no CRT, o CRT é um serviço de referência grande. Eu vou falar aqui, mas é em primeira mão, tá? Que a gente a gente vai ter um evento agora de 40 anos do Programa Estadual de DST/AIDS e a gente vai ter alguns trabalhos. E um deles que eu mandei foi exatamente o levantamento sobre isso. Quantos adolescentes vieram procurar o CRT de setembro do ano passado até setembro desse ano. Então, foi um ano de segmento. E o número foi... 0. Aqui também, já vou te adiantar, no Piauí também, nada de adolescente. É impressionante, né? Porque eu até fiz um vídeo na semana passada sobre isso, porque ao mesmo tempo a gente está tendo aí a questão do remédio, ou melhor, dos casos estarem aumentando, né? As faixas etárias em que o HIV tem aumentado, né? As taxas de detecção aumentando nos últimos anos, tem sido principalmente de 15, 19 e 20 e 24. Né? Então, é um paradoxo que a gente tem aí. A população que mais se infecta e a população que não está vindo procurar ajuda. Isso dá pano para manga, para a gente entender esses processos. Né? Realmente é difícil. Lá no congresso do Meditrop, houve uma apresentação incrível do pessoal do PrEP 1519, né? Que é exatamente o protocolo de implantação da PrEP em adolescentes, em jovens. Né? E quando você vê o trabalho que eles tiveram, é um negócio lindo de ver, um trabalho incrível realmente para conseguir chegar até os adolescentes, para mantê-los no acompanhamento, porque isso foi um dos grandes problemas que eles perceberam no estudo, né? A taxa de descontinuação da PrEP, e a gente fica naquela questão, nossa, é lindo, mas assim, o quanto disso a gente vai conseguir fazer na prática de verdade? Né? Alguém aí acabou de perguntar, e a PrEP? A PrEP vai ser injetável? Essa é uma questão extremamente polêmica, né? Por conta do preço. Você quer falar sobre isso? Sim, posso falar um pouquinho sobre isso. Com relação à preocupação dos adolescentes, é uma preocupação, acho que no país inteiro. Na verdade, uma coisa até que eu não tinha esse número lá no Congresso, foi muito falado, é que só 2% da população que deveria ter acesso à PrEP, de fato tem. Olha o tanto que a gente ainda está longe. Aí, bom, adolescente 0, mesmo as pessoas, né, que tem que ter acesso, a gente infelizmente não tem, não tá vendo essas pessoas chegarem. E realmente o Ministério precisa, acho que tem parte do Ministério da Saúde, mas é um movimento de todos, claro, da gente divulgar que a PrEP existe. O que está acontecendo chegam pessoas de um bom nível social, né? Pessoas brancas, universitários ou já profissionais, adultos, muito esclarecidos e que sabem da PrEP e vêm buscar. Mas isso não está chegando numa população maior, principalmente grupos de maior vulnerabilidade, aí entram os adolescentes. Eu tenho recebido casos de adolescentes de 18, 19 anos já na fase de AIDS. Então, se infectaram muito possivelmente de 15 anos, com 15 anos ou menos, né, por aí.
E aí são exatamente as pessoas para as quais a PrEP está voltada também. Então, a gente vai precisar fazer um movimento muito forte. A gente já faz isso aqui nas redes sociais, mas a gente sabe que rede social e internet também é uma coisa que pega apenas uma população, né, que tem maior condição de acessibilidade a isso, e a população mais vulnerável, principalmente socialmente mais vulnerável, ainda não tem a noção e não conhece a PrEP, consequentemente não faz uso dela. Então, isso ficou muito claro para a gente lá no Congresso, né? E com relação ao injetável, que é o cabotegravir, existe, a partir do cabotegravir específico, já existe um estudo de implementação em andamento, mas que começou agora exatamente para ver essa logística de como é que vai ser a administração. Ele não vai substituir a PrEP oral, ele vai ser uma opção a mais, porque a gente sabe que tem pessoas que não gostam de tomar injeção, que vão preferir engolir os comprimidos, mas para quem tem dificuldade de lembrar o horário de comprimido, dificuldade desse acesso, vai ter essa opção, possivelmente, mas está em fase de implementação. Estão estudando para ver custo, logística, porque você tem que ter uma pessoa para administrar, né, essa injeção. Então, sabe que nós temos vários Brasis dentro do Brasil, os capitais isso vai ser mais fácil, mas nós temos as situações aí do interior com todas as dificuldades de acesso e tudo. Então, tudo isso tem que ser muito estudado, porque o SUS ele é para ser para todos. Então, não dá para a gente implantar uma coisa e ficar restrito a pessoas que têm uma facilidade maior de acesso. A gente precisa fazer com que chegue a todas essas opções, né? Porque vai ter uma opção a mais para a prevenção do HIV. Exato. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, Sidney, e só tocar numa coisa. Gente, quem está assistindo aqui, dissemine informação sobre PrEP. A gente sabe que aí 15 a 24 anos é a faixa etária que mais se infecta pelo HIV. A gente tem gratuito esse método de prevenção e você conhecer sobre isso e divulgar isso para outras pessoas próximas reduz as chances de infecção no HIV. A gente tem aí, hoje foi anunciado sobre um país que está quase zerando a taxa de infecções pelo HIV somente com o uso de PrEP. Então, a gente precisa divulgar mais. Então, conversem com as pessoas que estão próximas a vocês também e levem esse conhecimento que vocês estão pegando aqui, porque isso ajuda a gente a diminuir as infecções, as pessoas se testarem mais cedo e, se caso der positivo, também tratarem mais cedo. Então, incentive as pessoas que estão próximas a você. Sidney, pode falar. Não, eu ia comentar sobre essa questão, né? Assim, que tem muita gente com a expectativa de que o cabotegravir chegue praticamente substituindo a PrEP oral, né? E não é isso que vai acontecer. Muita gente... Na verdade, o remédio está em fases finais de registro na Anvisa, está terminando o registro, mas ele ainda precisa passar pela fase que a gente chama de precificação, né? A gente não sabe ainda o preço dele no país. Então, se isso não é feito, não tem como o governo negociar com a empresa, né, para fazer a compra do remédio. Essa é uma questão fundamental. Agora, o que a gente sabe, pensando no que já acontece fora do país, só para que as pessoas tenham um parâmetro de comparação, um ano de PrEP genérica, que é exatamente o que a gente usa no Brasil, né? Um ano de PrEP genérica nos Estados Unidos custa $400. Sim. E o mesmo um ano de PrEP com cabotegravir nos Estados Unidos custa $20 mil. Então é 50 vezes mais caro, né? Se a gente for parar para pensar só por essa informação, a gente já para e pensa assim, opa, não vai rolar para todo mundo, né? Então a gente sabe que vão ter algumas populações que vão privilegiar, vão precisar mesmo, né? Por exemplo, as pessoas que precisam de PrEP, mas que já têm uma alteração da função renal, elas não podem usar o tenofovir que a gente usa, né? Então, o cabotegravir vai ser perfeito para essas pessoas, por exemplo. Além, né? Todo mundo fala, não, quem não consegue tomar oral, né? Quem não consegue tomar os comprimidos, quem não consegue aderir. Mas tem populações realmente com questões graves que precisa a gente ter essa opção, né? Vão ser priorizadas, né, na hora da implantação de fato, né? Tudo isso ainda está em andamento. Eu acho que só para trazer um pouco menos mais digerível. Então, a gente tem a questão da cabotegravir, que é uma medicação injetável, porém ela vai ser específica para alguns grupos, por exemplo, pessoas que não conseguem se adaptar a alguns tipos de medicação, que pode ter efeitos colaterais, que pode ter alguma coisinha ali que dificulte essa pessoa tomar a PrEP em comprimidos, então ela vai ter essa segunda opção. É isso que eu entendi?
A É o que priori, a sim. gente pensa que vai acontecer pelo valor, né? E tudo mais. Exato. O que Fechou. acontece, Bom, na verdade, Luciana, é que assim, depois que tiver a precificação, aí ela vai passar por todas as fases dentro do Ministério da Saúde, em que eles vão avaliar realmente as questões de custo-benefício, eles vão fazer as estimativas de quem seriam as populações mais beneficiadas pelo uso do remédio, para que aí eles possam fazer um cálculo e saber se de fato, né, aquilo é factível para o governo. Então, essa fase toda vai começar depois que tiver a definição do preço, né? perfeito. Antes da gente passar para o segundo assunto que a gente vai falar sobre tratamento de HIV, e tem muita novidade aí chegando, eu queria fazer só um negocinho aqui para a gente fixar sobre PrEP. A gente sabe hoje, eu vou pegar só o conceito e depois eu vou explicar a dinâmica que eu vou fazer aqui com vocês. A PrEP é uma medicação que você toma para evitar a infecção pelo vírus HIV, ou seja, antes de ter uma exposição para o HIV. Porém, existem dois tipos de PrEP. A PrEP diária e a PrEP sob demanda. Só que a PrEP diária, ela pode ser para qualquer pessoa, e a PrEP sob demanda, ela tem uma especificidade. Verdade. Enfim, o que eu queria fazer com vocês? Uma dinâmica. A PrEP que é diária, que é para todas as pessoas, a doutora Elna explica, e a PrEP sob demanda, o doutor Sidney explica. Porque quando vocês forem lembrar as PrEPs, você vai lembrar dos rostinhos deles e fica mais fácil para vocês recordarem esses assuntos. Vamos fazer assim? Bora! Então, eu vou começar pela PrEP diária, então, né? Então, a PrEP diária é aquele comprimidozinho, é um comprimido por dia, né? De tenofovir com entricitabina, vem num comprimido só. Você toma uma vez por dia para prevenção do HIV. São pessoas que não têm o vírus, inclusive para receber o medicamento você faz o teste. E aí a pessoa começa a tomar e a partir de um determinado período ela passa a não ter mais o risco de se infectar, né, durante as relações sexuais. Esse risco passa a ser muito pequeno. A primeira dose sempre são 2 comprimidos, sempre começa com 2 comprimidos, né, como a gente chama de dose de ataque. Para homens que fazem sexo com homens, a gente recomenda a partir de entre 2 e 24 horas após a primeira dose, né, os 2 comprimidos, ele já pode manter relação sexual com segurança. Para mulheres ou pessoas que têm estrogênio, aí entra também homens trans, né, que fazem a hormonização, a gente pede para que espere pelo menos 7 dias em uso contínuo. E aí vai usando continuamente e aí pode ter relação à vontade. Tem que usar todos os dias nesse sistema de PrEP diária. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Sidney. Não, é isso mesmo. Pronto, A agora questão você fala sobre a sob demanda. Fiquei com a parte mais difícil, mas tudo bem. É mais difícil de explicar. Então, a PrEP sob demanda, ela, na verdade, o nome já diz exatamente, né? Ela vai acontecer, você vai usar quando você tiver necessidade. Então, essa necessidade seria a demanda, seria quando você vai ter uma situação em que potencialmente você vai ter risco, né? Ou seja, quando você vai ter uma relação que pode acontecer, né? Pode ser uma relação desprotegida, pode ser uma relação protegida em que a pessoa não quer correr o risco, por exemplo, de uma camisinha estourar, né? Então, ela vai fazer o uso da PrEP de acordo com o momento em que vai haver a exposição. Então, a ideia é que ela tome 2 comprimidos de 24 a 2 horas antes daquela potencial exposição. Então, eu sempre falo assim, digamos que você vai marcar para transar na sexta-noite. Então, você tem, a partir de quinta-noite, né? É melhor você já pensar na sexta. Até 2 horas antes você vai tomar os seus 2 comprimidos. Aí, após essa dose, 24 horas depois você vai tomar mais um comprimido. E 24 horas depois do segundo você vai tomar a terceira tomada. Então, 2, 1, 1. A gente sempre chama assim. Essa é outra. Eu acho até mais fácil a gente chamar, sempre lembrar o paciente que o nome é 2 mais 1 mais 1, para ele não esquecer o esquema. Porque, infelizmente, as pessoas erram, né? Elas às vezes esquecem que o começo é com 2 e tomam 1. E aí, a questão é exatamente isso que a Elna falou, né? Se você está tomando o remédio todo dia, você tem um nível estável de remédio nos seus tecidos, nos tecidos anais, nos tecidos vaginais, né? Se você não está tomando, se você está tomando sob demanda, você vai precisar daquela dose de 2 comprimidos no início, exatamente para você ter um pico de remédio no sangue para chegar nos tecidos, né? Por isso que tem que ter aquelas 2 horas. Não adianta tomar 2 comprimidos e transar em 1 hora, porque o remédio não vai ter chegado aonde ele precisa chegar, né? A questão, o grande problema é exatamente falando sobre isso, né? As pessoas que têm estrogênio, então as mulheres cis,
E as mulheres trans que fazem hormonização e que usam hormônios à base de estradiol, esse é o hormônio principal. Se por acaso ela usa um outro esquema diferente, que não é recomendado, mas tem gente que usa, até não tem problema. Mas o problema é o tal do estradiol, entendeu? Quem realmente tem muito estradiol não consegue manter e atingir esses níveis. Então, a gente não recomenda para essas pessoas o uso do sob demanda. Elas vão ficar em risco se elas usam, porque, né, durante muito tempo ficou assim em dúvida o que acontece, o que acontece. Hoje a gente já sabe que o problema é o estradiol, né, que não permite realmente manter, dificulta de atingir o nível, né, tanto que mulheres cis, quando vão tomar a diária, por exemplo, elas precisam pelo menos 7 dias tomados, né, consequentemente, para considerar que está protegido, diferente do homem, né, 2 horas depois de 2 comprimidos já está. Então, e aí o danado do estradiol é que atrapalha isso, né? Então a PrEP sob demanda ela não é para essa população que tem estradiol, né? E acaba Perfeito. que a sob demanda é muito para as pessoas que têm aquela relação sexual bem programada, né? Quem vai ter relação só no fim de semana, tem pessoas que não mantêm relações sexuais dentro da cidade, só quando viaja, e ela tem uma programação bem certinha, vale a pena fazer. Se você é uma pessoa que tem relação 2 a 3 vezes ou mais, né? 2 a 3 dias ou mais por semana, já compensa mesmo fazer a PrEP diária. Inclusive, assim, dos que eu acompanho, a grande maioria prefere a PrEP diária mesmo. Poucos são os que optaram, né, pela PrEP sob demanda. Mas a gente sempre oferece, entrega à vontade. Teve alguém até que comentou, olha, para mim não é fácil tomar comprimido. Eu sempre vomito demais todos os dias. Então, é complexo, né? Se for para tomar, por exemplo, uma dose dobrada, já vai dificultar para ele, né? Então, tem que pensar bem. A chave, na verdade, é indicar bem, né? Para não indicar o esquema errado para a pessoa, né? Perfeito. Mas a gente tem alguns assuntos aqui que a gente vai falar ainda. A gente vai falar sobre doenças oportunistas, a gente vai falar sobre cura e tem mais coisa. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre tratamento de HIV, né? Que tá todo mundo aí alucinado com a questão da medicação nova, mas a gente também sabe que já tem coisa nova aí rolando. Eu vi nos stories do Sidney ali que já existe um estudo com a cabotegravir e rilpivirina também. Então, tem coisa nova vindo aí, né? Conta pra nós aí, o que rolou nesse congresso? O que a gente tem aí para aguardar para os próximos tempos? Vai, Sidney. Teoricamente, sim. O cabotegravir com rilpivirina é o esquema de tratamento injetável de longa duração que a gente tem para ser usado, né? Já está aprovado nos Estados Unidos, já está aprovado na Europa. Obviamente, tem lá as suas dificuldades, né? Não é uma coisa assim, gente, que todo mundo, né, vai achar maravilhoso. Quem está em uso dos tratamentos iniciais conseguiria fazer essa troca, por exemplo. Mas não vai ser para todo mundo. Né? Lembrando que rilpivirina, por exemplo, é da família do efavirenz, e da nevirapina, e da etravirina. Então, pessoas que já usaram esses remédios no passado e tiveram falha com esses remédios, muito provavelmente não vão poder usar, né, o cabotegravir com rilpivirina agora. Obviamente, pessoas que eventualmente, né, tiveram falha com raltegravir ou com dolutegravir também não vão poder tomar. Então, para quem está no primeiro esquema, está tudo bonitinho, seria essa possibilidade. Agora, em que situação está isso? Mesma coisa, a gente está na verdade está um passo um pouco para trás, né? Está mais longe ainda do que o PrEP. Bem mais longe, porque de fato eles ainda ficaram amarrados, né? Porque o cabotegravir já pediu a aprovação para PrEP, depois pediu para tratamento, mas ele não adianta ele pedir sozinho se a rilpivirina não pedir. Como eles são de donos diferentes, né? Uma é de uma empresa e o outro é da outra empresa, então a rilpivirina entrou depois, e então a gente vai precisar primeiro esperar a aprovação dos dois para tratamento. O que a gente sabe é que, na verdade, isso é quase certo de acontecer, porque se já foi aprovado em um dos primeiros critérios, né, para facilitar o processo de aprovação na Anvisa, é já ter sido aprovado em algum outro lugar do mundo, alguma outra agência regulatória. Então, a EMA, né, que é o FDA americano, o FDA é a agência que faz isso nos Estados Unidos, e a EMA é a que faz na Europa, os dois já aprovaram. Então, não tem por que não ser aprovado. Agora, depois de aprovar, vamos entrar na mesma situação, né? Vamos para a fase de preço, depois decidir quem são as pessoas que teriam indicação, né? Perfeito. E com relação ao Dovato, como é que tá isso?
Não, o Dovato tá em fase já chegou no Brasil, né? A gente já tem comprimidos aqui no Brasil. O que acontece é que o Ministério da Saúde está esperando formar estoque suficiente para então levar para as unidades dispensadoras de medicamento, que são as farmácias que entregam. Por quê? Para não ficar naquela história de toma um mês, aí no outro mês a pessoa vai buscar, não, acabou, está esperando chegar mais. Então, para evitar essas interrupções, evitar faltas, ou então ficar entregando mês a mês. Eles estão esperando primeiro fazer um estoque muito bom para depois distribuir e manter continuamente essa entrega, né? Nós só temos um fabricante e ele está voltado para a fabricação de Dovato aqui para o Brasil, porque não é pouca gente não, né? Nós somos muitos, né? Temos muitos brasileiros que fazem uso, que vão precisar, que vai ter indicação para tomar. Então tem que ter essa regularidade. É verdade. Em grosso Acredita modo, que em dezembro, né? A previsão aí é para dezembro, a gente está nessa expectativa de por aí. Por aí. então, para a gente entender um pouquinho mais, o Ministério da Saúde já tem o Dovato ali guardadinho, ele só está esperando chegar mais comprimidos para começar a ter o fluxo, para evitar não faltar para ninguém, né? É isso. E a gente precisa lembrar também, eu acho que as pessoas, alguns locais vão receber antes que os outros. Isso aconteceu com o 3 em 1, aconteceu com outras medicações. Então, algumas pessoas acabam ficando mais ansiosas. Ah, mas lá já tem e aqui não tem. Fiquem calmos, que demora um pouquinho, às vezes, dependendo do local, porque daí vai para os estados, eles têm que fazer esse manejo, mas calma que vai chegar. Até meio do ano que vem, todo mundo já vai estar com o Dovato. Então, relaxem um pouco com relação a isso. Aí vamos lembrar também que não vem para todo mundo, né? Ele também tem suas indicações. A princípio, vai ser para pessoas que já estão em tratamento, com cargas virais indetectáveis, CD4 estável, sem infecções oportunistas, principalmente tuberculose e hepatite B, né? Que ainda não tem estudos que mostrem essa segurança do uso desses medicamentos associados a outros medicamentos para TB, o da hepatite B, porque o tenofovir também é importante nesse tratamento, enfim. Gestantes também não há recomendação, né? Para começo, gestante tem que continuar usando o esquema anterior, que é o tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Então, o certo é sempre que você, quando chegar o Dovato, sempre pergunte para o seu médico se você tem indicação, porque cada caso vai ser avaliado individualmente. E o próprio sistemazinho do Ministério lá, o Ciclon, que libera o medicamento, eles vêm com umas travazinhas. Então, vai ter essas perguntinhas lá, se aí só vai ser aprovado se a pessoa estiver dentro dos critérios, exatamente para evitar o uso indevido, né? E de repente a pessoa usar e não ser aquilo que é o melhor para ela, porque nem sempre vai ser o que é melhor para ela. Né? Uma coisa que eu acho importante a gente pensar e falar é o seguinte: essa é uma estratégia, né, que a gente chama de simplificação de tratamento. Eu trabalho na Câmara Técnica de Liberação de Droga de Terceira Linha em São Paulo, né? Então, durante vários anos, ou pelo menos uns 2 ou 3, a gente teve que liberar cada um desses esquemas individualmente. Chegou num momento em que a gente estava desesperado, porque tinha 3 pessoas autorizando e eram 17, 18, 20 pedidos por dia. A gente já estava enlouquecendo com aquilo. E aí o que acontece é que a gente também já viu o contrário acontecer, né? Então, alguns colegas ainda com resistência de fazer as simplificações, tá? Então, as pessoas precisam entender, os pacientes precisam entender que os médicos, às vezes, eles ainda não se sentem seguros de simplificar. Quando a gente está falando de simplificar, a gente está falando de tirar uma droga do esquema e ficar só com 2 ao invés de 3. Né? Durante muitos anos, gente, isso era impossível de se imaginar. As tentativas que foram feitas no passado com outros esquemas falharam, porque as drogas não eram boas. Né? Então, hoje por que hoje a gente consegue? Porque hoje, de fato, a gente tem o inibidor de integrase, né? Ótimo, excelente de primeira linha, que é o dolutegravir, e a gente tem darunavir e ritonavir, que é a melhor combinação de inibidor de protease que a gente já teve até hoje, do ponto de vista de tolerância, de efeitos adversos e até de posologia, hoje com a possibilidade do uso uma vez ao dia, né? Então, mas é isso. Eu acho que é importante as pessoas, como você falou, você foi o ponto-chave, converse com o seu médico. Veja se você tem indicação, veja o que ele acha disso, se ele se sente seguro para fazer, né? Porque isso é negociável, isso é discutível com o colega. A não ser que não possa, né? Se tiver contraindicação, algumas dessas que a Ana já falou, aí não é seguro, né? As pessoas têm que entender isso. Só vai ser trocado
quando de fato for seguro. Né? A gente vai diminuir remédio, a gente não pode diminuir remédio, você tem risco de falhar, né? É verdade. Então, a questão do médico não trocar de uma hora para outra é porque tem segurança do médico, é que tem algumas restrições, então a gente precisa estar atento a isso. No meu caso, eu já estou com a medicação simplificada, só que em 3 comprimidos, mas meu médico avaliou, viu se estava certinho, não tinha tuberculose, viu se não tinha hepatites, e daí ele disse, vamos iniciar? E eu, como você sabe que eu sempre estou informado, eu já digo, vamos. Então, eu estou desde o ano passado com essa medicação. Gera muitas dúvidas. Nossa, mas vai ficar detectável, não sei o quê. Gente, se você toma a sua medicação certinho, se você tem uma boa adesão, você não precisa ter esse medo, tá? E eu digo para vocês por quê. Às vezes gera esse medo. Ai, mas Luciana, será que eu tomo? Se tem uma opção que vai te dar menos riscos para efeitos colaterais, vai com tudo. É o que eu fiz, recomendo todo mundo fazer, porque é o melhor caminho para a gente estar protegido e é nosso autocuidado, né? Deixa eu... E a prioridade, inclusive, vai ser exatamente para pessoas como você, que já trocaram, porque estão tomando 3 comprimidos e eles querem converter para para diminuir bem o uso da lamivudina, né? Que você toma a dose dobrada. Então, isso também está sendo visto. Vai priorizar seguramente primeiro esse grupo que já está tomando, para depois ir migrando aos poucos para os demais, porque as trocas nunca são imediatas, né? Exatamente para ter esses critérios. Vai saindo as notas informativas, a gente vai seguindo aí o passo a passo até trocar de todo mundo. Toda vez que chega uma droga nova é assim. E aí, Sidney, eu sou da Câmara Técnica aqui do Piauí também, outra similaridade. Olha! Nossa Senhora! Eu e mais 2 colegas, então aqui na... Só que doido isso, né? Então, você sabe que falando nisso, né, você está falando de drogas novas, o Ministério da Saúde já está discutindo uma coisa muito bacana, que é o fostemsavir. Sim. Né? O fostemsavir é uma droga nova, mas é uma droga que hoje, em qualquer lugar do mundo em que ela está aprovada, ela só está aprovada para pessoas que já falharam múltiplos tratamentos, né? E que já têm um vírus multiresistente. Tanto que no Brasil, eles estimam que a gente vai precisar aí de uns 500 pacientes que vão precisar dessa droga. E eles já estão com ela, né, esperando a questão do preço. Né? A questão do preço provavelmente vai ser bem difícil, mas eles vão tentar negociar o máximo para reduzir. Então, o fostemsavir é outra droga que está aí no nosso horizonte aí para algum tempo, para um pouco tempo, né? Perfeito. E essa droga, então, é para aquelas pessoas que já tiveram falhas ou tiveram resistência de medicação das mais atuais, é isso, né? A droga já foi usada, né? Ela está sendo usada já no Brasil nos protocolos de pesquisa dela, né? E é só para casos bem restritos, quer dizer, a pessoa não pode ter outras opções, né? Quem faz parte das câmaras técnicas aí, né? Também dos MRGs, que é os médicos que avaliam genotipagem, que eu também faço isso, só para quem tem realmente... E não está ainda acessível, né? Exatamente. Então o Álvaro entrou aí, eu lembrei porque a gente assistiu essa aula junto, ele estava do meu lado, mostrou até um caso lá que ele tem. Eu estava pensando nele, ele entrou aí. Legal. Deu um oi. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente sabe dessas duas medicações, mas encetrabina ou Biktarv, tem alguma previsão de chegar para o Brasil também? Não foi falado alguma coisa? Foi falado? Como é que está isso? E aí, Sidney? Mais uma vez, questão de dinheiro, né? Na verdade, o Biktarv, ele, na verdade, ano passado, o pessoal do laboratório que é responsável pelo Biktarv tentou emplacar o remédio, e aí o pessoal do governo passado, né, achou que não tinha ainda espaço para ele. A gente sempre achou que tinha algum espaço, a gente sabe que tem, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que... O que é o Biktarv? É uma combinação que equivale ao que a gente inicia hoje. Hoje a gente inicia tenofovir, lamivudina e dolutegravir, e o Biktarv é uma versão, digamos assim, melhorada e em comprimido único, né? Ele é constituído pelo tenofovir alafenidato, que é a nova versão, um pouco mais segura, a emtricitabina e o Biktegravir, que é um primo do dolutegravir.
Então, ele seria muito interessante, por exemplo, para aquela pessoa que vai iniciar tratamento e que já tem uma alteração renal, ou que já tem uma alteração óssea, né? Mais Ou aquele paciente... idosos, né? Os Exatamente. mais idosos. Exatamente, os idosos que já têm comorbidades, né, múltiplas, aqueles pacientes, por exemplo, que precisam tratar hepatite B e vivem com HIV, vivem com hepatite B e que não toleram mais o tenofovir normal, por exemplo, eles precisam ter um tenofovir, né? E o tenofovir lafenidato para esses casos é ótimo. Então, o Biktarv seria uma opção. Em comprimido único, perfeito, né? Maravilhoso para tomar, mas preço. Né? O preço do Biktarv ele é bem alto, né? Assim, o Ministério divulgou dados que são bem assustadores, né? O tratamento, por exemplo, com tenofovir, lamivudina e dolutegravir custa em torno de R$ 2.500 ao ano. E o Biktarv custa R$ 2.880 por mês. Né? Então, tipo 12 vezes mais caro. Então, é claro que não vai ser uma coisa que vai ser disponível para todos. Não dá para o governo conseguir bancar tudo isso. Né? Ele realmente vai... Quando isso, né, se a gente conseguir realmente emplacar, certamente, assim como a questão do cabotegravir, vai ter critério, vai ter, né, grupos selecionados para usar. Né? Perfeito. Vou perguntar uma coisa aqui, que alguns seguidores, eu tenho muita gente dentro dos grupos que são de fora do país que estão tomando Biktarv. E eu vou perguntar para vocês já essa dúvida que eu fiquei esses dias. A pessoa ela veio lá de fora do país, ela tomou Biktarv, ela veio para o Brasil e se mudou para cá. Vai ficar tipo um ano aqui. Ela pode trocar para, por exemplo, dolutegravir, tenofovir, lamivudina e depois quando voltar por exterior, voltar para o Biktarv? Pode acontecer isso? Pode sim, não é impossível não, até porque ela não pode ter interrupção do tratamento, isso aqui é o importante, né? Então ela pode fazer essa migração transitória, até porque são medicamentos bem afins, e aí quando ela retornar, já que infelizmente não temos o Biktarv aqui, quando ela retornar, ela volta para o esquema dela lá, sem problema. Exato. Eu tive um paciente aqui nessa situação, um paciente que eu atendi no consultório, que ele mora nos Estados Unidos, e ele teve algumas dificuldades para conseguir achar um esquema bacana, ele teve algumas reações, e ele ficou tomando Descov, que é o TAF entre citabina, com raltegravir. Um esquema bem... A gente ouve e chega e faz assim. Né? Porque é um esquema 2 vezes ao dia. E aí, quando ele veio para cá, ele acabou acabando o remédio aqui, ele não tinha como conseguir de lá, e aí ele fez a troca aqui para tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Né? Mantém, detectável, tudo bonitinho. Quando ele voltar, ele pode. Se ele está indetectável, ele não tem vírus replicando, e é um esquema igualmente potente, não vai ter falha e ele vai poder voltar para o esquema dele. Né? Perfeito. Mas agora, antes da gente chegar no assunto da cura, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de infecções oportunistas. E a gente tem novidades aí sobre tuberculose, né? Na verdade, lá no Congresso, isso aí vem no protocolo novo, né? No novo PCDT, que está sendo lançado agora. Uma coisa que eles enfatizaram muito é a importância de começar o tratamento antirretroviral o quanto antes. Porque o que acontece? Em protocolos passados, sempre teve um receio muito grande por parte dos médicos, e todo mundo seguia isso meio à risca, de quando a pessoa descobria HIV junto com tuberculose, começar o tratamento da tuberculose, esperava 6 a 8 semanas esse tratamento, né? Diminuir a quantidade de comprimidos, inclusive, que aí depois diminui o esquema, né, na manutenção, para então entrar com o tratamento antirretroviral. Porque tem sempre o medo da síndrome de inflamatória, né, de reconstituição imune, que podia... principalmente pessoas com CD4 muito baixo, podia levar à morte, um caso mais grave. Só que na prática, depois de observar todos esses casos, isso aconteceu muito com tuberculose e com meningite por fungo, se chegou à conclusão que as pessoas estavam morrendo muito mais da AIDS do que dessa possível síndrome, né? Da síndrome que podia acontecer. Porque a síndrome, até certo ponto, ela tem uma facilidade, não é tão difícil reverter, porque a gente faz alguns medicamentos, como corticoides. E a AIDS não, a AIDS vai se reverter você fazendo antirretroviral. Então, chegou-se à conclusão que a gente não pode esperar muito. Então, a pessoa recebeu o diagnóstico de tuberculose e HIV, ou meningite por fungo e HIV, né, infecção fúngica e HIV,
deve começar o quanto antes também o tratamento antirretroviral. Não retardar mais do que 7 dias após o início do tratamento da tuberculose ou do fungo. Se for meningite, né, que é uma infecção na cabeça por tuberculose ou fungo, pode esperar até 14 dias e então entrar com o antirretroviral. Pessoas que não têm nenhuma dessas duas infecções em específico, seja qualquer outra infecção oportunista, assim como aquela que acabou de apenas de descobrir o diagnóstico, né, da infecção pelo vírus e não tem sintoma nenhum, começar o tratamento o quanto antes, em no máximo 7 dias. Esse é um grande desafio, a gente sabe, pelo Brasil afora. Eu sei porque no meu serviço a gente luta para isso, as pessoas às vezes chegam e a gente tenta encaixar do jeito que dá, né? Fica até mais tarde ali atendendo para poder acolher todos, mas eu sei da dificuldade de muitos serviços, que às vezes a pessoa recebe o diagnóstico e ainda vai entrar numa fila para tentar, né? E recebo muito aqui pelo Instagram essa queixa, pessoas aí do Brasil afora, principalmente do interior, colocando, olha, fui mais agendado para daqui a 4 meses, estou com vírus, estou desesperado, né? E aí o que o Ministério quer é exatamente começar o quanto antes para acolher essas pessoas principalmente e saber que o quanto antes elas começam a tratar, mais rápido ficam indetectáveis e é bom tanto para elas, que não vão adoecer, como também diminui o risco de transmissão nesse período aí que estão aguardando pela vaga e pelo começo do tratamento. Isso foi muito enfatizado lá, né? Mas nós temos serviços e serviços, infelizmente, aí pelo Brasil. Perfeito. E uma coisa, Luciano, que foi falado muito, reforçado bastante também, e é uma coisa que a gente tem que levar muito para a clínica, é a questão do tratamento da tuberculose latente, né? Que é uma coisa que muda o prognóstico das pessoas. As pessoas deixam de adoecer de tuberculose, né? O que acontece é, as pessoas fazem diagnóstico de HIV muitas vezes já numa fase com CD4 mais baixo, né? Quando ela faz o diagnóstico com CD4 abaixo de 350, então já fica difícil você fazer os testes para avaliar se ela teve contato com a tuberculose, né? O PPD, que é um teste cutâneo que a gente fazia, ele é ruim quando a pessoa tem uma imunidade já muito avançada, né, muito baixa, e a questão agora do IGRA, ou quantiferon, é a mesma coisa. Ele perde a sensibilidade. Você não confia, especialmente no resultado negativo, né, nesses casos. Então, a indicação hoje é, se a pessoa descobre o diagnóstico do HIV e tem um CD4 abaixo de 350, o ideal é ela já iniciar o tratamento da tuberculose latente, né? Isso vai protegê-la. Já que a gente não tem como saber se ela teve ou não contato, a gente faz esse tratamento para proteger que ela adoeça de tuberculose, né? Se por acaso, a grande questão que a gente tinha antes eram os tratamentos da tuberculose latente, né? Eram muito longos. A gente ainda pode, né? Você ainda pode fazer isoniazida durante 9 meses. Dependendo do esquema, né? Exatamente. Até 9 meses durava um esquema com isoniazida, né? E hoje você pode fazer praticamente apenas 12 semanas com esquema com dose semanal, né? De 2 remédios, isoniazida e papentina, e você consegue fazer esse tratamento, né? É um tratamento supervisionado, né? Você tem que tomar na unidade de saúde, tudo bonitinho, entendeu? E faz uma diferença muito grande. É uma profilaxia, então, né? As pessoas tomam medicação para evitar. E eu queria só trazer... Então, é que antigamente a gente chamava de profilaxia, tá? Hoje a gente chama de tratamento da tuberculose latente. Porque é como se a pessoa, a gente parte do princípio, já que a gente não tem como excluir, que se ela teve ou não, a gente parte do princípio que ela tem e trata essa tuberculose que está lá latente para, digamos assim, ó, fazer com que ela fique lá ressecadinha e não tenha a chance de reativar, né? Porque a pessoa com imunidade baixa, ela pode realmente estar lá e a gente não sabe, então a gente acaba pecando pelo excesso, vamos dizer assim, e vamos tratando todo mundo. Porque a quantidade de pessoas que adoeciam de tuberculose nesse percurso é tão grande, né? Enquanto a gente vai subindo o CD4 e a tuberculose aparece. Então, aí foi feito viu-se essa possibilidade, né? Com medicamentos que não são caros, quer dizer, o custo-benefício é muito, muito bom, vale a pena fazer desse jeito e realmente tem dado resultado. Perfeito. Vou só pegar um gancho aqui e aproveitar. Gente, quem não segue o Dr. Sidney e a doutora Elna, siga. Estavam falando aqui sobre ser atendido. Se o seu médico é ruim, segue os dois online, tá tudo online, tá? Eu conheço o trabalho dos dois. Nos grupos, inclusive, tem bastante pessoas que são atendidas por vocês e eu confio aqui, ó. Confio. Na verdade, todos os médicos que eu trago para live são médicos top das galáxias. Eu não trago médico, não. Mas vamos lá.
Tem alguma novidade mais de tratamento? Ou alguma coisa nova? Ou a gente falou de tudo? Que eu lembre, não. Acho que a gente falou de tudo. Perfeito. Agora o assunto que todo mundo quer saber, desesperadamente. Sobre Cura. cura do HIV. O que temos de novidade? Temos estudos? Como é que tá rolando isso? Não, quando eu falei que ia para o Congresso, falei algumas vezes aqui, muita gente mandando direct, "Ei, será que vão anunciar a cura lá?" Eu disse, não, não vão. Os congressos, na verdade, no passado, eles já foram muito assim, né? Para a gente ir para ver as novidades. Hoje, essas novidades a gente tem acesso na internet com grande facilidade. Ele é mais para uma interação realmente entre a gente tem a oportunidade de estar próximo das pessoas que pesquisam e fazer perguntas ali. Ver os serviços, o que o serviço de um tem, o que eu posso melhorar no meu. É mais uma troca de experiências do que propriamente anunciar novidades. As novidades não precisam esperar dos congressos para serem anunciadas, não. Tá, vamos lá, Sidney, quer falar? Esse é difícil, hein? Ou faz, né? Sim. Porque não tem. Na verdade, a gente teve aí, né, como costuma acontecer nos eventos, né, quem traz esse tema para a gente normalmente é o Dr. Ricardo Sobi Dias, que é aqui de São Paulo, que é inclusive a pessoa que tocou um dos protocolos de tratamento de cura, né, que foi feito no mundo. Na verdade, os casos que a gente tem 5 casos, 3 confirmados de cura, 2 estão em vias de ser confirmados, tem mais uns 2 que estão também aguardando. E a gente tem 2 casos apenas de pessoas que curaram sem nenhum tratamento, né? Então, teoricamente, a gente tem esses casos. O que a gente precisa entender é que, óbvio, não é todo mundo que faz os transplantes de medula, por exemplo, que cura, né? Mesmo os casos que curaram, se a gente for ver a história de cada um, vários deles precisaram mais de um transplante de medula, né? Se a gente considerar que a chance de morte em um transplante de medula é de 50%, essas pessoas correram risco de morrer 2 vezes, muito alto, né? Então elas pagaram um grande preço. Fora as que morreram no caminho mesmo, né? Porque nesse período, muitas falas. Exato. A gente não fala muito sobre isso, né? Porque as pessoas ficam muito angustiadas de ouvir. Mas várias pessoas deram errado. Na tentativa. Várias pessoas... Exatamente. Alguns morreram, outras conseguiram ficar com o vírus controlado por um tempo e depois o vírus voltou a replicar, né? Então a gente precisa ter essa noção de que mesmo essa questão do transplante de medula não funciona 100%. Por incrível que pareça, é curioso que aparentemente as pessoas que conseguem não morrer e que tem mais complicações, especialmente a tal da doença que acontece, né? Uma doença que o enxerto ataca o corpo da pessoa, né? E fica o corpo da pessoa e o enxerto brigando. Quem tem mais isso tem chance de cura maior, né? Isso é uma coisa que o Ricardo mostrou nessa apresentação dele agora. Então, ele até falou, ele falou uma frase bastante impactante, que ele diz assim que alguém percebeu que eu tô com a minha camisa do Indetectável, ó. Ele usou essa frase bem impactante, que ele disse que talvez chegue um ponto em que a gente comece a pensar na questão de cura do HIV, primeiro, pensando no tratamento de quimioterapia, né, no tratamento de um câncer, de uma doença hematológica. E é muito engraçado porque o tema da aula estava lá, cura do HIV, né? E aí o primeiro slide dele é assim, remissão do HIV sem antirretrovirais. Não usa a palavra cura propriamente, né? Exato, né? Quando você fala em cura, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a cura esterilizante, né? É se livrar completamente do vírus para sempre. E os conceitos que envolvem HIV são muito curiosos e muito diferentes disso. Às vezes você não vai se livrar do vírus. Se você conseguir desligar o vírus dentro das suas células para sempre, você não precisa se livrar dele. Ele tá lá, mas ele não vai sair nunca, né? Que é uma das estratégias de cura que a gente chama de block and lock. Então, na verdade, a questão da cura do HIV ela é muito complexa porque nem sempre vai ser esterilizante. Às vezes ela vai ser o que a gente chama de cura funcional, né? Que é eventualmente você continuar com o vírus no corpo, mas sem que ele consiga fazer nada sem estar usando nenhum antirretroviral, nenhum remédio para o vírus, né?
A gente não tem. É como a gente eu até coloco às vezes, né? Que essas curas conseguidas pelo transplante, na verdade, só serviram para nos mostrar que o caminho pode ser aquele ali, né? E ele coloca isso na fala dele, a questão de encarar as células com HIV dentro como se fossem células de câncer, porque você vai buscar a cura a partir daí, de medicamentos que possam destruir essas células de tal forma que a gente consiga eliminar o vírus de fato. Então, o caminho parece ser esse, ele diz que o foco vai ser esse, mas a gente já está longe ainda de ter isso palpável, né? Ele deu bons passos, não só ele, o mundo inteiro, mas ele é o nosso maior pesquisador aqui, e ele sabe muitos caminhos como isso pode ser alcançado, mas isso ainda não é uma coisa, não está nem de perto, assim, factível, né? Por diversos fatores, porque ele usa diversos mecanismos, é bem complexo para a gente explicar aqui, né? Mas ele usa diversos mecanismos, alguns anticorpos associados a alguns medicamentos, nesse percurso houve algumas falhas, aí volta, começa de novo, então é uma coisa muito de tentativas e erros, né? Porque é uma coisa completamente nova, uma cura de um vírus que uma busca pela cura de um vírus que na verdade a gente não tem. O que surgir de cura vai ser algo totalmente novo que não foi utilizado ainda em cura de outras coisas. Porque tudo que foi para curar outras doenças já foi testado com HIV e não deu certo. Então tem que ser uma coisa completamente nova mesmo. E já temos acertado, a partir do momento que a gente tiver um estudo de cura realmente funcionando, os dois vão estar aqui comigo para contar sobre. Meu Deus. Foi um maior prazer. Com certeza, viu? A gente adora esse assunto. E o doutor Ricardo falou uma coisa muito importante que eu gostei dessa ênfase que ele deu, né? Que ele falou o seguinte, que não existe, a pessoa fala muito de outros mecanismos, e olha, nós não temos, a única verdade absoluta que a gente tem no HIV até agora é que o indetectável é risco zero de transmissão. Ele abraça isso muito, ele diz assim, isso aqui é o nosso maior ganho até o momento. E é quase como que uma cura, porque a única diferença é que, claro, tem que tomar medicamentos todo o tempo, mas o controle que se consegue com o uso dos antirretrovirais é magnífico na visão dele. E aí, associando isso ao uso da PrEP para as pessoas que não estão infectadas, casando isso, né? Testando todo mundo, fazendo PrEP, tratando os que têm o vírus, a gente consegue realmente vencer o HIV e manter ele sob... acabar com a transmissão do HIV no mundo, né? Já tá vendo aí, a Austrália está conseguindo isso, Amsterdã já anunciando aí, né? Foi a Amsterdã, a cidade que anunciou que está conseguindo controlar bem o HIV com o uso de PrEP. E aí, assim, a gente vai buscando esses caminhos enquanto a cura não vem, né? Perfeito. E eu acho bom a gente falar um negócio que hoje no Brasil, São Paulo é onde mais tem pessoas com uso de PrEP. Então, se você é de outros estados, incentive o uso de PrEP, porque quanto mais as pessoas souberem sobre esse método de prevenção, mais redução de infecção do HIV a gente vai ter. A gente teve estudos aí falando que 60% da população brasileira não usa preservativo. Então, se você conhece alguma pessoa que não usa preservativo, se você é uma dessas pessoas, conheça a PrEP, porque você vai estar muito mais prevenido do HIV, né? A gente precisa fazer a PrEP chegar a mais pessoas, e São Paulo eu acho que é um exemplo, porque o gestor, né, é uma coisa de gestão mesmo, a gestão da cidade de São Paulo abraça isso e faz o possível e o impossível para a PrEP realmente chegar, né, Sidney? Acho que ele vive aí, sabe, eu acompanho de longe, morrendo de inveja, porque realmente tem que sensibilizar gestores, sensibilizar as pessoas, a gente está aqui no meio, sensibilizar os gestores, sensibilizar as pessoas para usar e os gestores para poder disseminar, mas é um trabalho... Eu vi exatamente isso. Foi isso que eu vi no Congresso, Elna. Outras colegas de outros lugares falando isso. O quão difícil tem sido fazer a ampliação da oferta de PrEP, porque tem que conseguir gente para trabalhar, tem que sensibilizar as pessoas, né? Não é todo mundo que vai conseguir selecionar uma equipe, botar numa van e atravessar a cidade fazendo PrEP, como se faz em São Paulo. Tem que ter um gestor que abraça a causa mesmo. Exatamente. Né? Sem dúvida. Mas é isso, vamos tentando. Perfeito. A gente tem aí 6 minutos, mas a gente vai precisar fazer em 5. Que é a finalização. A gente tem para falar sobre outras ISTs, sífilis, clamídia, gonorreia e herpes. O que a gente tem de novo sobre esses assuntos?
Eu posso até começar herpes, que eu acho que é outra coisa que as pessoas perguntam muito, sem previsão de vacinas, nada em vista ainda, tem uns estudos muito incipientes, nem foram citados lá, colocaram até como uma coisa assim de futuro, né? O que precisamos? Precisamos de vacina para herpes. Bom, mas ainda não temos visão, então continuamos como estamos. O que mais? HPV foi muito ressaltado lá, a importância da vacinação para HPV, precisa alcançar, outra coisa também, precisa alcançar mais jovens, né, que têm acesso à vacina pelo SUS, vacinar também as pessoas com imunidade baixa, exatamente por conta do que tem, né, disponível no SUS, e fizeram bastante fala sobre a questão da quadrivalente para nonavalente, mas a nonavalente é acessível apenas nos serviços privados. É uma coisa impressionante, né? O HPV é uma vacina que está disponível já há alguns anos, né, que a gente começou a vacinar a partir dos 9 anos de idade, hoje já tem dos 9 aos 14, né, e dos 9 aos 45 para quem é imunodeprimido. E se a gente for parar para pensar, gente, se todas as pessoas da faixa etária dos 9 aos 14, tá? Vamos falar dessas, se vacinassem, em 20 anos a gente teria uma geração livre do HPV. É verdade. Né? É uma coisa que a gente tem que ter o foco. A sífilis, clamídia e gonorreia, o que a gente viu em algumas falas foi realmente que em todos os lugares do mundo a gente tem visto números crescentes cada vez mais, né? A sífilis, muitos casos de sífilis em gestantes e sífilis congênita, que é uma coisa gravíssima, né? É de difícil manejo, tem algumas especificidades na gestante, mas infelizmente a gente tem visto cada vez mais. E o grande problema que a gente tem hoje com clamídia e gonorreia, principalmente gonorreia, é a questão da resistência ao tratamento, né? A gente viu algumas falas lá mostrando a questão dos antibióticos perdendo a eficácia com relação à gonorreia, né? Então isso é uma coisa extremamente preocupante, porque há 2 anos atrás a gente podia tratar empiricamente as duas com 3 comprimidos, né? E hoje a gente precisa de uma injeção e mais 2 comprimidos. E se a gente perder essa injeção, a gente vai ficar em apuros. Infelizmente, já tem alguns lugares mostrando, né? Alguns casos. É verdade. Rapidinho, a gente tem novidades sobre testagens de gonorreia e clamídia no SUS, né? Não tem? Tem. Tem sim, é porque a gente consegue fazer o teste para gonorreia e clamídia na urina ou secreções, né, de secreção do canal vaginal, a partir de um teste, de uma reação em cadeia, né, de polimerase, que seria uma reação em que detecta o material genético desses 2 agentes, da clamídia e da gonorreia. Existe, é acessível pelo SUS. Aqui no meu estado não faltou ainda, mas eu soube lá no Congresso já tinha lugares que estavam em falta, que parece que já estava tendo um probleminha de entrega, não sei se é uma coisa pontual ou não, mas aqui até hoje mesmo eu já solicitei e tem acontecido esses testes. Existe no SUS, né, à disposição já, focando principalmente pessoas em uso de PrEP, pessoas que acabaram de receber o diagnóstico de HIV, todas as gestantes, e quem tiver qualquer sintoma também pode fazer. É uma forma fácil, agiliza muito, ajuda muito no diagnóstico, né? Mais preciso para que a gente possa fazer um tratamento no tempo mais oportuno. Mas realmente temos ainda essa preocupação, principalmente com a gonorreia e o medo da resistência, né, à gonorreia. Perfeito. Tem um moço aqui que a gente precisa responder. Sidney, em 1 minuto. O beijo não transmite HIV de jeito nenhum. Pronto. Pelo amor de Cristo, gente. Pelo amor de Cristo. As pessoas se beijam o tempo inteiro, a vida toda. Se beijo transmitisse HIV, o mundo estava todo com HIV. Eu sempre falo isso. É igual o herpes labial, né? Passou a época do carnaval, aparece um monte de gente com herpes labial. HIV seria a mesma coisa. E não é, gente. Não transmite pelo beijo, é pela relação sexual mesmo. Nem pelo beijo, nem pelo banheiro. Né? Nem pegou no braço da pessoa. A pessoa tá com a feridinha, pegou em mim. Não interessa, não transmite dessa forma. Fechou. Gente, queria agradecer muito por essa live. Eu tenho certeza que muita gente vai poder disseminar informação aqui. Vai estar super atualizado, porque vocês acabaram de sair desse congresso. Agradeço muito por sempre vocês estarem disponíveis para o Positividades e sempre estarem me ajudando com informações. Quiserem falar alguma coisa, é agora, porque tem pouquinho tempo.
Não, só agradecer aqui pelo espaço, adoro participar aqui com você. Acho que nossa terceira live, né? Não sei se o Sidney já bateu aí esse recorde também. Mas comigo com você é a terceira live, adoro participar. E estou à disposição, sempre que precisar, ou no direct, ou aqui. Vamos lá. É sempre uma oportunidade incrível, né? Da gente trocar a experiência, a gente vê as pessoas trazem suas questões. A gente não consegue responder todo mundo, mas a gente consegue, né, ajudar um pouco. E então agradeço sempre pela oportunidade, pelo convite, viu, Lu? Perfeito. Gente, essa live vai ficar salva. Vou tentar compartilhar com o Sidney e a Elna também para ficar ali no feed deles. É isso, boa noite. Semana que vem a gente tem histórias positivas, 2 novas histórias de pessoas vivendo com HIV. Beijo e a gente. Tchau, beijo. Até mais, gente. Tchau.